Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui, orando, clamando, buscando para que o Senhor ele possa tocar ao seu coração, assim como ele tem tocado grandemente ao meu coração nesses últimos dias, nesse tempo. Amém? Gostaria de deixar uma palavra com você, uma palavra para que o Senhor ele venha ornar a sua vida, moldar a sua vida em nome de Jesus. Ele está no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temais, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Sabemos que os dias não são favoráveis, porém sabemos também que devemos a cada instante adorar ao Senhor e apresentar a Ele a nossa vida, a nossa história, a nossa mente, subconsciente, intelecto e coração. É necessário nesse tempo entender que eu não preciso temer e nem devo, porque eu creio e sei que o meu Senhor é quem cuida de tudo. Conforme Jó mesmo disse lá no capítulo 19 o seguinte: eu sei que o meu Redentor ele vive e no devido tempo se levantará ao meu favor. Eu preciso crer que esse é o momento que o Senhor separou para mostrar mais uma vez que Ele é Deus e que não há outro. O livro de 1 Reis, ele, no capítulo 17, nos conta um momento muito situado na história ou até mesmo nos tempos a qual a palavra precede a Jesus Cristo. Ela traz aos nossos corações a história de Elias, de uma situação onde ele, perante Acabe e perante toda Israel, virou e disse, devido à maldade no coração do povo, que não cairia uma gota de chuva na terra enquanto ele não orasse ao Senhor, enquanto o Senhor não permitisse. E a Bíblia diz que por causa dessa palavra não choveu sobre a terra. E o Senhor chamou Elias e disse: vá para outra banda, para o lugar que eu te mostrarei, pois eu já preparei tudo para que você seja alimentado, para que você venha a ser sustentado. E a Bíblia diz que o Senhor estava alimentando Elias através de corvos. Corvos vinham e iam trazendo alimentos para ele diariamente. E a Bíblia diz que nisso o Senhor foi trabalhando no coração de Elias, até que o ribeiro aonde Elias estava veio a secar. O Senhor chamou Elias e disse: vai, desce a Sarepta, que está próximo de Sidom, pois lá eu preparei uma viúva para que te sustente. Aqui pega o primeiro ponto a qual eu quero trazer ao teu coração. Primeiro, eu preciso tomar muito cuidado com a forma que eu levo a minha vida. Eu preciso ter noção, vamos colocar dessa forma, sobre cada atitude, em cada situação, em cada decisão, em cada escolha que eu tomo no meu dia a dia. Eu preciso entender que eu estou na presença do meu Senhor. E se estou na presença do meu Senhor, aquilo que eu falo a Ele, Ele escuta. O Senhor, Ele ouve. Então eu preciso tomar muito cuidado com as minhas escolhas, preciso ter cuidado com as minhas decisões e principalmente eu preciso ter cuidado com aquilo que sai da minha boca. A Bíblia diz que Elias virou e profetizou que não choveria sobre a terra. A Bíblia não relata em momento nenhum que o próprio Deus ordenou que Elias fizesse aquilo. Mas Elias era homem de Deus e, segundo a palavra de Elias, o Senhor entrou em concordância e fez conforme Elias falou.
Mas chegou um momento que o próprio Elias começou a sofrer pela seca que ele havia profetizado. Não tinha água, não tinha chuva. Automaticamente veio a seca, veio a fome, porque não tinha mais formas de alimentar o gado e até mesmo as pessoas estavam sem ter como se alimentar. O Senhor virou para Elias e disse: desce a Sarepta, pois lá eu preparei uma viúva para que ela te sustente. Segundo ponto aqui. Naqueles tempos, as viúvas elas não tinham condições de sustentar ninguém. Na verdade, elas eram sustentadas. Os dízimos depositados no gasofilácio, nos templos, eles serviam justamente para isso, para sustentar as viúvas, os órfãos. E a Bíblia diz que o Senhor separou uma viúva. Mas o que a palavra quer nos trazer com isso? Primeiro, o Senhor ele quer trazer que é Ele quem cuida de tudo. E o segundo ponto, o Senhor é o meu sustento. Eu preciso acreditar que o Senhor é o meu sustento. Eu preciso entender que Ele sim, no devido tempo se levanta e mostra que é Deus e é Ele quem cuida de tudo. Desde quando o Senhor tirou Elias de Israel, de Jerusalém, Ele virou e mostrou que Ele era Senhor e que estava cuidando de tudo o tempo todo. E aqui, tempos depois, muitos dias, como a Bíblia diz, Ele levantou uma viúva que não tinha nada, mas que tinha o suficiente para sustentar Elias. Elias imediatamente ele se levantou, no versículo 7, conforme a palavra diz, quando o ribeiro secou, o Senhor o chamou e disse: levanta-te e desce para Sarepta, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Como eu acabei de dizer, o Senhor é quem cuida de tudo. Se o Senhor cuida de tudo, Ele tem tudo programado na palma de sua mão. O Senhor ele tem jeitos e formas de fazer com que as coisas fluam, com que as coisas aconteçam. Mas para que a vontade de Deus, a palavra de Deus se cumpra na minha e na sua vida, é necessário que nós venhamos estar de pé. Assim como quando o Senhor chamou Josué, ele disse: esforça-te, tem bom ânimo. Eu preciso me esforçar, eu preciso ter bom ânimo, independente da situação em qual eu estou vivendo, em qual você está vivendo. É necessário sim esforçar-nos, estarmos de pé, conforme o Senhor diz: põe-te de pé, filho do homem, para que o Senhor fale contigo. O desejo do Senhor é sim falar com você, declarar a vitória, mostrar que Ele é Deus, principalmente mostrar que Ele é Deus através da sua vida. Mas para isso é necessário que eu esteja de pé, que eu me levante. Como que eu faço isso? Não permitindo que a minha fé venha a ser inflamada, venha a ser tocada, venha a ser, de certa forma, transformada por qualquer situação adversa a qual eu esteja vivendo. Elias estava também vivendo um momento de seca, aguardando no Senhor o devido tempo para que a chuva caísse. Mas o Senhor projetou algo diferente para que ele continuasse sendo sustentado. E chegando a Sarepta, ele viu ali uma mulher apanhando lenha, chamou e pediu a ela um pouco de água. Interessante que ele pediu justamente aquilo que mais estava faltando naqueles tempos. O que tem te faltado? Pensa comigo. A palavra diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o Senhor, Ele ainda cuida. Por isso eu te pergunto, o que tem te faltado? Eu tenho certeza que tudo quanto é necessário para que você viva, para que você louve a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, o Senhor, Ele tem suprido. E não foi diferente na vida daquela viúva. Naquele dia o Senhor se levantou com provisão, não simplesmente para Elias, mas principalmente para aquela mulher, que há pouco tempo havia perdido o marido e não tinha mais nada para alimentar, nem ela nem o filho. Elias pediu água, ela prontamente foi buscar água para Elias. Mas ele interrompeu e disse: traz também um pedaço de pão para mim. Ela virou e disse: tão certo quanto vive o teu Deus, tão certo quanto vive o teu Deus, eu não tenho nada senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite, a qual eu farei, estou pegando aqui 2 cavacos, a qual prepararei a última refeição para mim e para o meu filho, e logo após nós morreremos. Imagina você, numa situação onde é a sua última refeição, uma situação a qual você vira e fala: não tem mais jeito, agora já era, não tem mais jeito. Depois disso, acabou. Eu não sinto mais, eu não sei o que fazer mais, eu não sei como proceder, eu não sei
qual a situação você está vivendo. De repente você está nessa situação. A última refeição, a última oportunidade. Então imagina que hoje é a última oportunidade que o Senhor está te dando. Não para corrigir ou qualquer coisa do tipo, mas para louvá-lo aqui. Digamos que daqui a 5 minutos o Senhor retornará para te buscar, ou de repente retornará para a noiva, para a igreja. O que você vai apresentar ao Senhor como uma última oferta? O versículo 15 diz: E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. O início desse versículo mostra que aquela mulher teve fé. Ela acreditou na palavra do profeta e principalmente no Deus daquele profeta. E fez conforme a palavra dele. No versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Ou seja, no versículo 16 ela viu o cumprimento da palavra de Elias, o cumprimento até mesmo do desejo do Senhor na vida dela. Elias, ele diz no versículo 14 o seguinte: da panela a farinha não vai acabar, e o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. Eu preciso, como eu disse, ter muito cuidado com o que eu falo, seja para bom, seja para ruim. Eu preciso tomar cuidado porque a palavra tem poder e sabemos que a língua é o mal do corpo. Então, independente da situação, meça as suas palavras, até na hora de orar, até com quem você vai se abrir. Principalmente nos ambientes que você frequenta, seja casa, seja trabalho ou até mesmo a sua casa no meio dos seus. É necessário ter muita cautela. Segundo ponto, eu preciso estar de pé, e para que eu venha estar de pé, eu preciso ter fé, e a minha fé tem que ser inabalável. A Bíblia diz que a minha fé tem que ser como um grão de mostarda, não em tamanho, porque o grão de mostarda ele é pequeno, é um dos menores grãos que existe, só que tem um porém. O grão de mostarda, quando você coloca ele no meio de outras sementes, de longe você consegue identificar aonde ele está, qual que ele é, e assim tem que ser a minha e a sua fé. Inabalável, ela não pode se misturar. As situações, o medo, as adversidades não podem fazer com que a minha fé venha a ser abalada, porque ela não se misture, ela está reta, firmada no Deus que pode todas as coisas, que me escolheu, que te chamou e mostrou que a cada dia ele é real. Assim como o próprio nome de Elias diz: o Senhor é o meu Deus. O Senhor, ele é o teu Deus. E assim como essa palavra sugere, o Senhor, ele é o teu sustento. Assim como no versículo 13, Elias disse: não temas. Eu falo para você hoje, não temas. Independente da situação, o Senhor, ele ainda é contigo. O Senhor ainda é Deus sobre a terra. Nada acontece nem acima nem abaixo do firmamento, sem que assim o Senhor permita. Então permaneça diante da presença do Senhor. Ah, mas a adversidade vai vir, a luta vai vir, as coisas vão dificultar? Vão. Mas tenha a convicção de que o Senhor está à frente de tudo. Depois desse milagre maravilhoso que essa mulher presenciou, que eles viveram, a Bíblia diz que ela chegou até Elias um certo dia e disse: o que tenho eu contigo? Por acaso você veio aqui na minha casa para apontar os meus pecados, apontar os meus erros? Elias, sem entender, perguntou: o que aconteceu, mulher? Ela disse: o meu filho adoeceu e veio a morrer. E agora? A Bíblia diz que Elias pegou o garoto, levou para os aposentos dele. Lá no quarto ele orou ao Senhor. Ele mediu o corpo dele sobre o menino 3 vezes e orou e clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, permita que o espírito de vida torne para esta criança. E assim o Senhor fez, e aquela criança reviveu. Elias pegou a criança no colo e entregou para a mãe e disse: toma aí o teu filho. Aquela mulher virou e disse: agora sim eu vejo que em todas as palavras que saem da sua boca, o Senhor está nela. O que nós precisamos hoje é disso, de que o mundo possa entender, que o mundo possa ver, que da tua boca o próprio Deus fala, que através da tua vida o Senhor se manifesta, que se eu quiser ter um verdadeiro encontro com Deus, basta eu olhar para o meu irmão, basta eu olhar para o servo, para a serva do Senhor, e nós contemplaremos o milagre, o melhor de Deus, veremos que Deus ainda é Deus. Nisso tudo o Senhor preparou o coração de Elias.
E passadas todas essas coisas, o Senhor ordenou e Elias foi e se apresentou perante Acabe. A partir daí vem o desafio entre Elias e os profetas de Baal. Os 400 profetas de Baal, os 450 Baalins, aonde um único homem mostrou para toda uma nação que Deus é Deus e que não há outro, que o Senhor ainda usa os dele. O livro de Salmos, de número 25, no versículo 10, diz o seguinte: todas as veredas do Senhor são misericórdia, são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Salmos 25, 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Traduzindo a Bíblia para as nossas vidas, vereda significa caminho, ou seja, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, que é o mais importante que precisamos nos dias de hoje, verdadeiramente viver a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E permanece o texto: para todos aqueles que guardam o seu conserto, ou seja, os seus mandamentos e os seus testemunhos. Precisamos voltar no tempo em que as pessoas testemunhavam, elas contavam para todo mundo aquilo que o Senhor havia feito na vida dela. Entenda, cada uma das suas lutas, cada uma das suas tribulações, cada uma das suas adversidades é permissão de Deus. O Senhor permite para que a gente possa verdadeiramente testemunhar o milagre do Senhor, tudo quanto o Senhor fez e faz nas nossas vidas, para que a nossa vida, a nossa fé venha a ser elevada e para que as pessoas possam ter a vida, a fé vivificada. Entenda, quando o Senhor está à frente, a vitória ela é completa. O Senhor, Ele cuida de tudo, de todos, em todo o tempo. Tudo o que precisamos é curvar a Ele o nosso coração, entregar a Ele, como diz Salmos de número 37. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. A vitória é completa. O Senhor, Ele é o teu Deus e sim, Ele é o teu sustento. Amém? Guarda isso. Mas não somente escute e guarde, mas pratique. Creia que o seu Deus é Deus e que no devido tempo Ele se levanta ao seu favor. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa vir sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor possa te dar a paz que excede todo entendimento e abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família em todos os caminhos. Amém? Um grande abraço e que o Senhor te abençoe poderosamente.